Lá pra cá, pra lá, 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 pra cá. E começa a longa história do navio que ia e vinha pela estrada azul do Atlântico. Ia levando pau-brasil. O mar oceano, o oceano Atlântico, o mar tenebroso, com seus mitos, mistérios, seus perigos insondáveis. Navegá-lo era ir ao encontro do fim do mundo, do abismo insondável, do nada. Esta terra, senhor, parece-me que de ponta a ponta é tudo praia redonda, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito grande, porque a estender de olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. A terra em si é de muitos bons ares, assim frios e temperados, como os de entre Douro e Minho. As águas são muitas e infinitas. Em tal maneira é grandiosa que, querendo aproveitá-la, tudo dará nela, por causa das águas que tem. A carta de Pero Vaz de Caminha, a Dom Manuel, relata o achamento de uma nova terra pela frota de Cabral a 22 de abril de 1500. E é assim, através da escrita, que há 500 anos iniciamos a nossa história. O Brasil já nasceu, portanto, com um registro de seu nascimento e ingressa no mundo conhecido, em plena Idade Moderna, falando português, a língua dos navegadores. Mas o texto de Caminha se inscreve ainda na prosa quatrocentista, no chamado período fonético da língua portuguesa. Assim, muitas palavras são escritas de diferentes maneiras. Gente, olha que interessante. Olha como as palavras eram escritas naquela época, de maneira tão diferente da que escrevemos hoje. Aqui. Ah, só acredito vendo. E olha aqui, pessoal, é mesmo. Naquela época a mesma palavra era escrita de várias formas diferentes. É que naquela época a língua era escrita como se falava. Não havia uma norma como a hoje. Quer dizer que cada um escrevia como achava que era? Isso mesmo. Assim era muito fácil. Como assim? Ninguém cometia erros de português, né? A feição deles é serem pardos, quase avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura. Nem estimam nenhuma coisa a cobrir, nem mostrar suas vergonhas. E estão, com relação a isto, com tanta inocência como têm de mostrar o rosto. Quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, nossa terra já era habitada por dezenas de grupos tribais, com costumes, crenças e hábitos muito diferentes entre si e falando uma grande variedade de línguas. Os indígenas com os quais os homens de Cabral fizeram contato amistoso eram os Tupinambá, da família do tronco tupi, que ocupavam praticamente todo o litoral do Brasil. A Carta de Caminha é um testemunho privilegiado sobre o encontro inicial dos dois mundos, o português e o indígena. Venha, Costa! Tá chegando, tô pintando, acho um pouquinho. Ah, é? Xenhenga, Ereipuabipe. Que língua é essa, Carla? Ai, diz pra eles, Fábio. Gente, pelo amor de Deus. Essa é a língua que os indígenas falavam quando os portugueses chegaram no Brasil. O tupi. Ah, tá bom. Vai dizer que vocês não estudaram isso. Tá bom. Mas o que isso quer dizer?
Existem atualmente no Brasil cerca de 175 línguas indígenas, classificadas em troncos linguísticos, famílias linguísticas e línguas isoladas. Os troncos mais importantes do Brasil são o tronco tupi e o tronco macro-G. Historicamente, o tronco mais importante das línguas indígenas brasileiras é o tronco tupi, porque os representantes dessa língua foram aqueles que tiveram contato mais direto e por um tempo mais longo com os colonizadores. Aliás, vem de uma dessas línguas do tronco tupi, o tupinambá, que é uma língua que não existe mais, foi extinta ainda no século XVIII, o maior número de palavras indígenas que existem na língua portuguesa. Abacaxi, Açaí, acaju, ananás, Arataca, ariranha, babaçu, baiacu, pipoca, Buriti, caboclo, caiçara, caipira, cajá, Capivara, cunhã, cupuaçu. A outra língua desse tronco, que também é importante historicamente no Brasil, é o Guarani. É uma língua que ainda é falada, distribuída em cerca de 5 estados do Brasil e 3 países da América do Sul. Aqui na reserva Guarani de Paratimirim, os índios plantam coco, mamão, batata doce e cana-de-açúcar, o herá de Jacupé. O que significa cana-de-açúcar em Guarani? Bom, cana-de-açúcar para nós significa, na nossa linguagem, taquané. Tangerina, como é em Guarani? Tangerina, na linguagem indígena, se chama nanampé. Como diz arma em Guarani? O arco e flecha, por exemplo, o arco só se chama guirapá. A flecha se chama u. Graças a Yanderu parou de chover, né? É verdade. E como é chuva? Ok. Ok. Irizaga está especialmente navegando pelo mar de palavras. Apesar do deslumbramento dos portugueses com a terra e com seus habitantes, a Carta de Caminha deixa entrever a certeza do domínio e da posse da terra. Dilatar a fé e o império é a missão divina que se impõe aos portugueses. E pois Nosso Senhor, que lhes deu bons corpos e bons rostos, como a bons homens, por aqui nos trouxe, creio que não foi sem causa. O melhor fruto que na terra se pode fazer, me parece que será salvar esta gente. ¿Cuántas piedras tiene que sacar para que quedan 6 en cada grupo? O choque entre as culturas dos índios e a dos portugueses, porém, não tarda a acontecer. Eram muitas as diferenças, desde a língua até a maneira de se vestir, de pensar, de ver o mundo. Os índios achavam muito estranha essa mania dos brancos de possuir e acumular bens materiais. Os portugueses chegaram aqui e não entenderam nada. Pois é, né? Negaram a forma de organização dos índios simplesmente porque era diferente da sua. Com o passar do tempo, as relações amistosas iniciais entre os portugueses e os índios se perdem. Passa a prevalecer uma visão equivocada do índio como um ser bruto, inculto, indolente e preguiçoso. Prova disto é o que nos conta um outro cronista da época, Pero Magalhães Gândavo. Nele, encontramos a observação de que, como as línguas indígenas não possuíam os fonemas F, L e R, para os índios não poderia haver nem fé, nem lei, nem rei. 3 elementos fundamentais na cultura do homem branco da época. Através de viajantes e cronistas, ficamos sabendo um pouco o que se passava por aqui naquela época. Um desses cronistas franceses, Jean Delery, nos deixou vários relatos sobre nossa terra, nossa gente, a partir de viagens feitas a terra Brasílias. Os selvagens, em troca de algumas roupas, chapéus, facas, machados, cortam, serram, racham, atorram, devastam o Brasil, transportando nos ombros nus, às vezes de 2 a 3 léguas por sítios escabrosos até a costa, junto aos navios ancorados, onde os marinheiros o recebem. O Cabral descobriu no Brasil o caminho das Índias. Falou piruvas para a caminha escrever para o rei. Que terra linda assim não há, com tico-ticos no fubá,
Quem te conhece não te esquece, meu Brasil é com S. O caçador de esmeraldas achou uma mina de ouro. Caramulo deu chapo e casou com a filha do pajé. Terra de canto, amor e sol, não fala inglês nem espanhol. Quem te conhece não te esquece, meu Brasil é com S. E pra quem gosta da boa comida é que é um bom prato cheio. Até Dom Pedro abusou no tempero e não se segurou. A natureza é generosa, está com tudo e não está prosa. Quem te conhece não te esquece, o Brasil é com S. Na minha terra onde tudo na vida se dá um jeitinho, ainda os invasores namoram a tua beleza. Que confusão, veja você, no mapa mundo está com Z. Quem te conhece não te esquece, meu Brasil é com S.